6h56, Magna Santana. Ai, Deus do céu. 6h56. Que dia é hoje da semana, por favor? Hoje é dia 19. Quarta-feira. Quarta-feira. Né, Elber? Quarta-feira. Eu acho que você deve estar achando que é sexta, né? Ainda não. Como diz o... Você já viu aquela história que quando diz o seguinte, né? Rapaz, ele não é Ave Maria, mas é cheio de graça. É, exatamente. É amostradinho. Então... Mas eu acho que isso é você, né, Cid? É você. Hoje você tá que tá. Ai, Deus. Fazendo trocadilho. Você não é São Cristóvão, mas tá que tá. Ou é o governo do estado que tá que tá. De quem é? É o governo do estado que tem esse negócio tá que tá. Eu acho que é o governo. Foi no início do governo, foi. É no início do governo, tá que tá. Então é hoje. Você tá tirando aí do sério o Diego e o Wendel Lessa, né? Porque realmente você tá que tá hoje. Ou você combinou com o cara que é vascaíno não tem motivos para tristeza, Magna, é pura alegria. Um abraço, Jeco, que está indo para Juazeiro, na Bahia, ouvindo o Jornal da Fã, está passando agora em Carira. Valeu, Jeco, obrigado pela participação aqui no Jornal da Fã. Quem mais está por aqui também? Alô, professor Zezito Oliveira, também por aqui. O Almedinha está dizendo aqui, concordo plenamente com o doutor Bruno Sintra. Muito bem. Magna Santana, você quer começar a entrevista com o Elber Batalha? Quero, porque ele tem uma agenda também aí de compromissos, viu? Então vamos falar, vamos falar. Ele não quer esticar papo, não? Falar de futebol, alguma coisa desse tipo? Não? Nada? Você é vascaíno ou é flamenguista? Se eu falar de futebol, vai ser ruim pra ele. É melhor ele... Olha. Você já viu o que ele disse? Já vazou aqui o que ele disse, né? Se for falar de futebol é ruim para você, né, Císio? Então vamos para a pauta. Então a pauta, gente, é IPTU. Olha, há um tempão que essa história vem e o Elber vem à frente dessa luta. Então sai uma decisão aí sobre aquela... 2015, gente. 2015, a ação... anula o aumento do IPTU aqui em Aracaju, mas o vereador Elber Batalha explica melhor para a gente e faz um alerta também para você que está aí nos acompanhando também pelo YouTube e também aqui pelo rádio. Na 99.7 você vai ficar atento. Tem gente já querendo se aproveitar. É rápido, pessoal, né? Vereador Elber, bom dia. Obrigada por nos receber tão cedo aqui. E para esclarecer, né? Vamos lembrar que isso é uma ação de 2015, tem gente entendendo o que aconteceu, o IPTU, nem lembra mais. Bom dia. Exato. Bom dia, Magna. Bom dia, Narciso. Bom dia, Wendel, Diego, aí nos estúdios. Bom dia a todos os ouvintes da FAM. É um prazer estar falando com vocês. Na verdade, o que aconteceu? Lá no finalzinho do ano de 2014, o ex-prefeito João Alves, hoje já falecido, enviou para a Câmara de Vereadores um grande projeto de reformulação do IPTU de Aracaju. E o ex-prefeito, com essa nova proposta, majorou, em alguns casos, até em 1000% o valor a ser pago do IPTU dos aracajuanos. Um aumento em média para todas as pessoas foi de 400%. Em alguns casos, esse aumento chegou até a 1000% de aumento. E logo depois que esse projeto entrou em vigor, as primeiras cobranças chegaram para os aracajuanos em janeiro de 2015, na condição de presidente do Diretório Municipal de Aracaju, do PSD, Partido Socialista Brasileiro, ao qual sou afiliado até hoje, eu ajuizei perante o Tribunal de Justiça de Sergipe uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que esse projeto, com essa proporção de aumento, teria vários princípios constitucionais. O princípio da desproporcionalidade, da abusividade, da extorsão, do não confisco, que é um princípio constitucional tributário brasileiro, porque você paga o tributo pelo seu patrimônio, mas existe uma limitação ao tributo, que é a de não adquirir um caráter confiscatório do seu patrimônio. E desde lá eu alegava que, com o aumento dessas proporções, algumas pessoas teriam indiretamente seus bens confiscados. Por quê? Eles não conseguiriam pagar e a prefeitura começaria a ajuizar ações de execução fiscal. E IPTU é uma das únicas exceções em que você pode perder sua casa, seu bem de família, pela cobrança do tributo. Poucas coisas permitem isso.
dívida de pensão alimentícia, IPTU e empréstimos bancários em que você ofereça seu bem de família como garantia. Então, eu alertava desde lá para isso. Esse processo, no decorrer, teve a adesão do Ministério Público Estadual e da OAB, que também ingressaram como atores no polo ativo da ação. E em 2018, fevereiro ou março de 2018, nós tivemos o primeiro julgamento. Inicialmente, nós começamos perdendo. O já aposentado desembargador Alberto Romeu deu voto de 1-0 contra nós pela constitucionalidade. Depois foi seguido pelo desembargador Rui Pinheiro. E aí seguiu-se uma divergência puxada pelo desembargador Diógenes Barreto, acompanhada pelo doutor Cesário Siqueira Neto. E depois nós acabamos, depois de uma interrupção no julgamento, porque o PCdoB, na época, que iniciou-se como autor, depois disse que o prefeito Edivaldo teria revogado esse aumento com a lei, não sei se você lembra disso, e eu insisti que não houve revogação, que houve, na verdade, um protelamento do aumento no tempo, mas que chegar-se-ia, no final do prazo, ao mesmo 1000% de outrora, do prefeito João Alves, e no retorno o tribunal atestou que a minha tese estava correta, e eu ganhei por 10-1, porque um dos desembargadores, salvo engano, o desembargador Rui Pinheiro, na volta de julgamento, mudou de posição e aderiu à nossa posição. Somente o desembargador Alberto Romeu ficou contrário. O desembargador Diógenes, então, declarou inconstitucionalidade dessa lei. E saímos vencedores. Só sucumbimos, que é o seguinte, só perdemos em um ponto. Eu pedia para que os aracajuanos tivessem direito a receber de volta, ou ao menos em se creditar, de créditos tributários para os IPTUs dos próximos anos. O desembargador Diógenes, em seu voto, já que foi o relator, ele disse que os efeitos da decisão seriam somente a partir do trânsito em julgado. Para quem está nos ouvindo, o que é isso? Que essa decisão só teria efeito a partir do momento que não coubesse mais nenhum recurso dela. Eu discordei, com todo respeito, mas eu discordo. As ações de inconstitucionalidade devem ser, ao meu ver, a partir da primeira decisão que declarou inconstitucionalidade. Recorri para o próprio TJ, embargo de declaração, nós não conseguimos êxito. Recorri depois para o STJ sobre essa modulação de efeitos, mas o STJ manteve a decisão do TJ Sergipe quanto a isso, dizendo que a devolução de 9 anos de IPTU seria um caos financeiro na Prefeitura de Aracaju e que a decisão só teria efeito lá no final. E a Prefeitura continuou recorrendo e levou a questão até o Supremo. E no último dia 11 de junho terminou os prazos para recurso e nós vencemos todos os recursos sobre essa matéria. Ou seja, a lei lá de Vilma Alves de 2014 e suas reformulações feitas pela gestão atual em 2017 foram todas declaradas inconstitucionais. Aí você me pergunta, mas a lei de 2017 não foi outra lei? Mas essa lei não tem vida própria, porque, na verdade, a Prefeitura de Aracaju, da gestão atual, ela não fez outra lei de IPTU. Ela só disse assim, na lei tal de 2014, onde lê-se que os aumentos se darão por 4 anos, leia-se agora que eles serão protraídos no tempo por 10 anos. Ou seja, se você declara inconstitucional a lei principal, não tem como a emenda feita em 2017 sobreviver. Então, na prática, hoje Aracaju passa a não ter lei nenhuma sobre IPTU vigente. E agora, como fica? Aí o que acontece? E aí existe uma discussão jurídica. A priori, volta a viger a lei de 2014 com os valores que vigiam de IPTU em 2014, no mínimo 400% mais barato. O que há a possibilidade ainda é de ainda esse ano, para ter eficácia em janeiro de 2025, da Prefeitura enviar um novo projeto para a Câmara de Vereadores de Aracaju, criando uma nova lei de IPTU. Esse projeto terá que ser aprovado, Magna, até 30 de setembro, porque existe uma regra tributária que diz o seguinte,
um tributo para ter validade, ele precisa ser aprovado de um ano para o outro, ou seja, em 24 para valer em 25, e deve ter uma anterioridade de até, no mínimo, 90 dias do fato gerador. O fato gerador do IPTU se dá no dia 1º de janeiro de cada ano. Então, 90 dias antes de 1º de janeiro é 30 de setembro. Ou seja, se gerou uma situação que ou vai voltar a viger o valor de 2014, ou a Câmara de Vereadores, 6 dias antes da eleição, vai ter que voltar a votar uma nova tabela de IPTU de Aracaju. Mas, independentemente desses imbróglios todos, o que eu quero dizer à população aracajuana é da minha felicidade na nossa vitória. Era uma discussão, assim, hercúlea, uma discussão em que muita gente acreditava que nós não conseguiríamos vencer e nós batíamos na tecla que isso era abusivo demais. O desembargador Cesário Siqueira Neto, em seu voto na sessão, ele disse, olha, é muito difícil descrever o que é uma coisa desproporcional, o que é uma coisa abusiva. Mas quando você olha para uma coisa muito desproporcional e muito abusiva, você enxerga essa abusividade e essa desproporcionalidade já de plano. E ele dizia, olhando para vocês aqui, eu digo, isso é extremamente abusivo. Tem pessoas que vão ter IPTU majorado em até 1000%. Em média, no mínimo, ninguém vai ter IPTU aumentado em menos de 400%. E era isso que a gente batia na tecla desde lá do início, discutindo a possibilidade das pessoas perderem seu patrimônio. E, em alguns momentos, entidades históricas tiveram posições muito ruins. Inicialmente, a OAB se negou a entrar no processo conosco, alegando que o aumento estava correto. Uma dissidência dentro da OAB contra a gestão da época foi que mudou essa postura, tanto que eles vieram aderir já no finalzinho, na véspera do julgamento. O próprio PCdoB, que no início foi nosso parceiro, no segundo momento, pediu a extinção do processo por falta de interesse, alegando que a lei de 2017 tinha perdido o objeto. Então, em determinado momento, ficamos só nós e o Ministério Público, que foi de suma importância para legitimar ainda mais a ação, porque muitos diziam que era porque eu estava como líder da oposição e por isso a ação teria conotação puramente política. E está aí provado. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Sergipe votaram todos com o nosso entendimento da abusividade, da desproporcionalidade, do caráter confiscatório que esse aumento teve. Pois não, Narciso... Só uma mensagem aqui do Marcos Vinícius Linhares, parabenizando aí o Elber por essa ação do IPTU e também relembrando a ação dele com relação ao Tribunal de Justiça. E a informação de que são 7h09, o tempo está estourado, Magna. Pois é, que coisa boa, doutor Marcos. O doutor Marco recorda, só finalizando, é que nós também ajuizamos lá em 2003 uma ação que anulou o concurso do Tribunal de Justiça de Sergipe por uma fraude. Obrigado, Marcos Brança. E essa é uma marca nossa, coibir essas injustiças. E essas lutas são, às vezes, difíceis, viu? Porque são contra poderosos e em situações muito graves. Agora, eu quero alertar no finalzinho, Narciso, uma seguinte situação. Existem já na internet, o pessoal é rápido, existem advogados vendendo consultoria em redes sociais, dizendo como receber seu IPTU de volta. Eu alerto, infelizmente, a decisão do STJ foi de que não haverá devolução de dinheiro. Então, tenham muito cuidado com essas propostas de que paguem-me tanto, que eu devolverei seu valor de IPTU, porque a decisão dessa ação coletiva é de que não haverá devolução devido ao valor. Imaginem, seriam 9 anos. Eu acho justo, tanto que eu pedi isso. Eu pedi para se devolver. Mas o Tribunal de Justiça de Sergipe e o STJ decidiram que seriam bilhões de reais a serem devolvidos pela Prefeitura de Aracaju, o que na prática, usando um linguajar popular, quebraria definitivamente a Prefeitura da cidade. Pois é, que bom, então, pelo menos esclarecimento e, ao mesmo tempo, esse alerta. Não caiam aí em contos do vigário, né, de facilidades e você ter aí um prejuízo muito grande. Vereador, parabéns pela iniciativa, pela luta exaustiva, por continuar acreditando na causa
aos nossos desembargadores, como disse, você fez referência ao doutor Cesário é primoroso nessa sua fala que você disse, foi fantástico. Parabéns, obrigada, até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Narciso, e que você sofra menos com o Vasco da Gama, viu? Que a coisa melhore. Mas eu fico feliz de saber que você está feliz, apesar dessa situação. Apesar de abraço, você. amigo. Um abraço, Elber. Obrigado, Magna Santana.